Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande. Digno é o Cordeiro que por mim na cruz morreu, que sofreu em meu lugar. Mesmo sendo poderoso, decidiu se humilhar, tudo suportou por me amar. Ele é digno de com seu sangue nos resgatou. Ele é merecedor de todo louvor, de toda a glória para sempre. Digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá pra sempre reinará. Ele é digno de ter toda honra e poder, pois com seu sangue nos resgatou.
Olá, graça e paz. Muito bom mais uma vez poder estar me dirigindo a você, a sua família, com o propósito de estar compartilhando a palavra de Deus. Antes de abrirmos a Bíblia e estudarmos o texto, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse a Deus comigo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pelo teu amor, por tua graça. Obrigado, Senhor, por proporcionar a nós, ainda que seja por meio de vídeo, a oportunidade de sermos alimentados por tua palavra e sermos edificados por ela. Peço em nome de Jesus para que, através da tua palavra, o teu Espírito Santo promova e produza em nós mudanças, transformações, nos levando a dar a glória devida para o Senhor e também a cumprir a tua missão. Em nome de Jesus, Pai, fale conosco através da tua palavra, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Hoje nós estaremos finalizando a nossa série, onde nós pensamos várias temáticas dentro de um pensamento: espiritualidade viral, curtir e compartilhar. O termo viral é um termo utilizado para designar conteúdos disponibilizados na internet, vídeos, imagens, textos, conteúdos que passam a ser curtidos e compartilhados por milhares de pessoas. Então, provavelmente, você em algum momento já compartilhou, já curtiu algo que se tornou ou que já era um viral. Dentro desse pensamento, espiritualidade viral, curtir e compartilhar, nós pensamos, através da igreja primitiva, a igreja de Atos, que nós precisamos desenvolver uma espiritualidade viral. Para isso, fundamentamos a nossa reflexão no texto de Atos 2, onde a igreja primitiva, ela assumia sua responsabilidade, ela se empenhava, ela tinha a prática de se dedicar ao ensino dos apóstolos, ela tinha a prática de se dedicar à comunhão e ela tinha a prática de se dedicar na oração. Então ela assumia a responsabilidade dela. Pensamos também que uma espiritualidade viral, ela compreende que ela é igreja em movimento. Ela faz movimento para o culto público, ela faz movimento para as casas, ela faz movimento para a pregação pública e ela faz movimento para a pregação pessoal. Pensamos que a espiritualidade viral, ela tem características. A primeira característica dela é que ela tem uma fé prática. Segunda é que ela tem uma espiritualidade que ela é resultado do evangelho que ela recebeu. Pensamos que ela tem uma espiritualidade viral porque ela é cristocêntrica, ou seja, ela imita Jesus. Ela também é inspiradora porque ela impacta a vida das outras pessoas e ela é missional. Ela cumpre a missão. O nosso penúltimo sermão, nós pensamos nos impactos de uma espiritualidade viral. E ela impacta, primeiro, por meio do conteúdo da pregação. A pregação dela é o Evangelho. A pregação dela é Cristo. A pregação dela é o sacrifício de Jesus. A pregação dela é o amor de Cristo expressado por Jesus na cruz. Entendemos também que ela tem sensibilidade espiritual. Em que sentido? Ela permite-se ser usada pelo Espírito Santo para cumprir a missão, para pregar o Evangelho. Ela é intencional, ela se relaciona com a intenção de anunciar o Evangelho. Ela se conecta, ela se aproxima das pessoas, ela não cria barreiras. Hoje, eu quero pensar com vocês espiritualidade viral conectada com o seu tempo. Mas antes de ir para o texto, eu quero pensar com vocês uma frase de John Stott. John Stott diz que a igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo, a fim de relacionar um mundo imutável com o mundo em mudanças. Mas, segundo John Stott, a tradução é a interpretação da mesma mensagem numa outra linguagem. Stott vai dizer que não se trata de uma nova composição, mas da mesma. O que John Stott está dizendo, de uma forma simples, ele está dizendo o seguinte: a igreja precisa comunicar a mensagem de forma relevante para os seus dias.
sem alterar o conteúdo da mensagem. Jesus fazia isso. Jesus ia falar de reino, Jesus ia falar de evangelho, e Jesus usava situações do dia a dia, como por exemplo, Jesus usava parábolas, para tornar a mensagem acessível às pessoas, sem alterar o conteúdo da mensagem. O próprio termo evangelho, ele é um termo que era aplicado mais num contexto político da época, a qual Jesus pega e aplica no reino. Jesus contextualizava. Vou fundamentar aqui esse pensamento, espiritualidade viral conectada com o seu tempo, no texto de Atos capítulo 17. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 17. E o primeiro ponto que eu quero pensar com você é: uma igreja, uma espiritualidade viral conectada com o teu tempo, ela está envolvida com as questões das pessoas. Olha comigo Atos 17, o verso 16 e o verso 17. Diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. O que estava acontecendo aqui? Paulo está na sua segunda viagem missionária. Ele chega na cidade de Tessalônica, está nos primeiros versos do capítulo 17, prega o evangelho ali numa sinagoga, alguns recebem, outros se opõem. Paulo tem que sair daquela cidade na calada da noite, porque queriam matá-lo, e ele desce para Bereia. Lá ele prega a palavra também, e ele vem para Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, ele fica assim, perturbado, ele fica profundamente indignado, porque ele percebe que naquela cidade havia muitos ídolos. Então o que Paulo faz? Paulo vai, segundo o texto bíblico, para uma sinagoga, e ali ele começa a discutir com judeus e gentios que se converteram ao cristianismo, estavam ali, mas Paulo também ia para a praça principal. E é muito importante que você compreenda essa ideia de praça no contexto grego. Nas praças era onde os assuntos surgiam, era onde os filósofos iam para ouvir os questionamentos das pessoas, para filosofarem. A praça traz a ideia do bem comum. Era o que as pessoas estavam expressando, discutindo, o que elas estavam refletindo acerca da vida, das questões. Surgiam, aconteciam nas praças. E é lá na praça principal que o apóstolo Paulo está envolvendo-se com as questões das pessoas. Diz o texto que ele estava discutindo também na praça. Ou seja, para que nós tenhamos uma espiritualidade viral, nós precisamos nos conectar com as questões das pessoas. Precisamos parar para ouvir o que elas estão dizendo. Precisamos parar para ouvir os questionamentos delas. Precisamos nos envolver com os dramas, com as reflexões das pessoas. Não podemos viver uma espiritualidade como se estivéssemos dentro de uma bolha, onde nós não nos envolvemos com ninguém e ninguém se envolve com nós. Não, precisamos nos envolver. Paulo, ele não fica apenas na sinagoga, Paulo não vai apenas para a sinagoga, mas Paulo vai para a praça. Ele vai ouvir as questões das pessoas, ele vai interagir com as pessoas, ele vai se conectar com as pessoas. Nós precisamos fazer isso. Precisamos nos envolver com as questões das pessoas, com os dramas delas. Precisamos parar para dar ouvidos, para dar importância aos questionamentos que elas estão fazendo acerca da vida e até mesmo às vezes da fé. O segundo princípio que Paulo vai nos ensinar é que nós precisamos ganhar a confiança das pessoas. Se tem uma das coisas que a igreja enfrenta no século 21 é a desconfiança, é o descrédito. E se você olhar comigo o verso 18 e o verso 19, diz assim: alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam:
O que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Agora preste atenção no verso 19. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Presta atenção, Paulo está na praça e há ali dois grupos filosóficos. Segundo o texto bíblico, há um grupo que são os estoicos, ou os epicureus, primeiramente falando, que era o grupo filosófico da escola de Epicuros. E tinha um outro grupo que eram os estoicos, que era o grupo filosófico da escola de Zenão. E ao ouvirem Paulo, eles perguntam assim: que ensino é esse que você está nos transmitindo? A gente quer saber, porque cada um deles tinha um posicionamento filosófico. Por exemplo, os epicureus, eles não criam no amanhã, no futuro, era algo incerto. Para eles o que bastava era o hoje, o aqui e o agora. Eles não criam ressurreição. E Paulo está falando sobre ressurreição, sobre futuro. Os estoicos, por sua vez, eles não acreditavam em mudanças, em transformações. Para eles o destino futuro era já pré-estabelecido e não havia nada que eles pudessem fazer para mudar, para alterar. Logo, para eles era: deixa a vida me levar. Diante dos questionamentos, do ensino do apóstolo Paulo, eles pegam o apóstolo Paulo e levam para o Areópago, que era um tribunal, era onde os assuntos importantes eram levados para ser discutidos, e daí então dar um posicionamento. Só que é interessante que eles pegam o apóstolo Paulo e levam para o Areópago. O apóstolo Paulo conseguiu naquele momento ganhar a confiança, porque não era qualquer assunto que se levava para o Areópago. Não era qualquer assunto. Os assuntos eram ouvidos, surgiam ali na praça, os questionamentos, as dúvidas da vida. Só que só os assuntos que eles entendiam serem importantes, que eram levados para o Areópago. Naquele momento eles estavam dizendo o seguinte: nós queremos saber o que você está ensinando. Queremos parar para discutir aquilo que você está oferecendo, propondo a nós. Paulo ganhou a confiança daqueles filósofos. O desafio da igreja hoje, o desafio de nos tornarmos, de termos uma espiritualidade viral, é porque nós precisamos ganhar a confiança das pessoas. E hoje, infelizmente, no contexto em que vivemos, quando nós falamos de espiritualidade, quando nós falamos de igreja, soa de uma forma negativa para as pessoas. A igreja hoje é vista como um lugar onde se arrecada dinheiro com o fim de beneficiar o pastor, por exemplo. A igreja hoje é vista como um lugar onde as pessoas expressam uma santidade, onde elas não são acessíveis, como se as pessoas que frequentassem a igreja fossem melhores do que as que não frequentam. Logo, as pessoas estão perdendo a confiança na igreja. Diante disso, muitos de nós, ao tentarmos nos conectar com as pessoas, nós enfrentamos barreiras, porque nós não conseguimos ganhar a confiança delas. Mas para que você e eu, com a ajuda de Deus, é claro, possamos ganhar a confiança das pessoas, nós precisamos primeiro nos envolver com os questionamentos delas. Precisamos parar para ouvi-las. Daí então, elas perceberão que estamos dando importância aos dramas delas. Então elas abrirão seus corações para nós. O terceiro ponto que Paulo vai nos ensinar é que nós precisamos despertar interesse nas pessoas. A espiritualidade viral que está conectada com o seu tempo, ela desperta interesse. E o texto vai nos dizer, no verso 19 ainda: então o levaram para uma reunião do Areópago, onde lhes perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando?
E o verso 20 diz assim: você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Mas preste atenção agora no 21. O verso 21 diz: todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Parece que o ensino de Paulo causou um impacto tão forte, causou um rebuliço tão intenso ali, que não tinha outro assunto naqueles dias. Eles estavam falando, estavam ouvindo acerca daquilo que Paulo havia começado antes de ir para o Areópago. Interesse. As pessoas ali, tanto estrangeiro como ateniense, estavam tão empolgados, eles estavam tão impactados, tão interessados no conteúdo que Paulo transmitiu, que eles não discutiam, eles não pensavam em outro tema. Não tinha um outro assunto interessante para eles naquele momento, a não ser os ensinamentos de Paulo, a não ser, como o texto diz, as últimas novidades. Aquilo chamou tanto a atenção deles, que eles, durante o dia, segundo o texto, eles continuavam preocupando-se com aquelas novidades. A pergunta que eu quero fazer para nós é: será que nós temos despertado interesse nas pessoas? Às vezes as pessoas não nos querem ouvir, não é porque elas simplesmente estão avessas às nossas mensagens, aos nossos conteúdos. Na verdade é que às vezes você e eu não temos a capacidade, como Paulo teve, de despertar nelas interesse. Nós não conseguimos aguçar nas pessoas o desejo, a vontade de querer ouvir o conteúdo da pregação. Nós não conseguimos fazer com que as pessoas sintam-se impactadas de tal forma que elas parem e passam a ouvir o conteúdo, a refletir no conteúdo, a digerir o conteúdo. E esses irmãos, essas pessoas aqui, os atenienses, os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Nós precisamos nos conectar com o nosso tempo. Precisamos tornar a nossa mensagem acessível, relevante para as pessoas. Precisamos empolgar as pessoas, precisamos despertar as pessoas. Fazê-las refletir acerca do conteúdo a qual estamos transmitindo a elas. O quarto ponto que Atos 17 vai nos mostrar é que nós precisamos criar ponte de contato. Precisamos criar pontes de contato. E o verso 22 e o verso 23 vai nos dizer isso. Porque eles estavam ali preocupados com as últimas notícias. Eles não falavam outra coisa senão aquilo que Paulo começou a ensinar. Só que no verso 22 diz assim: Paulo estando no Areópago, diz assim: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um lugar com esta descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo cria uma ponte. Você sabe que os atenienses, eles tinham um drama dentro deles. E o drama dos atenienses era, o que eles pensavam? Eles pensavam que os deuses, eles eram punitivos e vingativos. Diante disso, o que eles fizeram? Eles construíram um altar dentro de um pensamento. O pensamento era esse: pode ser que em algum momento nós nos esquecemos de um Deus. Para que esse Deus esquecido não venha nos punir, não venha se vingar, então vamos deixar um altar para ele. Talvez nós podemos ter nos esquecido, e se isso aconteceu, ele vai olhar para aquele altar e ele vai saber que na verdade nós não nos esquecemos dele. Então não seremos punidos e ele não agirá com vingança sobre nós. E esse altar estava lá. Só que qual é a ponte de contato que Paulo cria, constrói?
ele constrói uma ponte de contato, primeiro através da religiosidade deles, porque Paulo diz assim: vejo que vocês são muito religiosos. Alguns estudiosos vão nos dizer que era mais fácil encontrar em Atenas um ídolo do que um homem. Alguns estudiosos vão nos dizer que em Atenas existiam cerca de 30 mil ídolos. Era muito deuses. E o que Paulo faz? Paulo não chega ali confrontando logo de cara o que as escrituras confrontam. Paulo não chega ali falando assim: ó, vocês são idólatras, vocês estão errados. Não, ele cria uma ponte. Qual é a ponte? Vocês são religiosos. Eu percebi que vocês são religiosos. Eu percebi que até um altar com a descrição ao Deus desconhecido. Ele cria uma ponte. Paulo cria uma forma de se conectar com eles. Afinal de contas, o que Paulo está ensinando é completamente diferente, antagônico daquilo que eles acreditam. Se Paulo não tivesse essa sensibilidade de se conectar, se Paulo não tivesse essa sensibilidade e capacidade dada por Deus de criar uma ponte de contato, a mensagem de Paulo naquele momento não seria tão relevante, porque era totalmente diferente do que os atenienses criam. Mas ele consegue se conectar. Ele pega um aspecto da religiosidade deles, ele pega um aspecto da cultura deles, e Paulo transmite a palavra de Deus. Uma espiritualidade viral é conectada com o seu tempo. Ela faz uma leitura da sua cultura, ela faz uma leitura do seu tempo, e após ela fazer essa leitura, após ela discernir a cultura, ela pega aquilo que é bom na cultura para tornar acessível a pregação do Evangelho. Pode ser, por exemplo, uma música, um filme, a arte. Ela aproveita a cultura para tornar o Evangelho relevante, não no sentido de conteúdo, mas no sentido de acessível. Pontes de contato. Paulo, ele chega no Areópago e ele vê: vocês são religiosos. Eu andei observando e eu percebi que vocês são religiosos. A pergunta é: será que você e eu temos a capacidade de criarmos pontes de contato? Será que temos a sensibilidade de fazer a leitura do nosso tempo e percebermos que não dá para nós vivermos uma espiritualidade em nossos dias como se fôssemos há 50, 100 anos atrás? O tempo mudou, são outros, e a igreja precisa se tornar relevante para esses dias. Será que nós entendemos? O quinto ponto que eu quero pensar com vocês é que para espiritualidade viral estar conectada com o seu tempo, ela não pode negociar o conteúdo da pregação. Paulo, ele foi para a praça, ouviu os questionamentos. Paulo ganhou a confiança dos filósofos que ali estavam. Paulo despertou neles interesse. Paulo criou uma ponte de contato, mas Paulo pregou intencionalmente a palavra de Deus, o Evangelho. E o verso de número 24 vai nos dizer isso. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quando Paulo olha para aqueles filósofos e diz assim: o Deus que vocês não conhecem, o Deus que é desconhecido para vocês, é esse Deus que eu anuncio. A ponte foi construída. E aí Paulo vai dizer quem é esse Deus. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo, após ter criado a ponte de contato, agora ele vem com a verdade absoluta.
Após ele ter criado, após ele ter se conectado com os filósofos que estavam ali no Areópago, Paulo agora ele vem com a verdade imutável, com a verdade absoluta, com a verdade do Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou todas as coisas. Essas eram as questões da filosofia, a origem de tudo, da onde veio as coisas, se é da água, se é do fogo, é o vento, quem as criou. Paulo está dando para essas pessoas, para esses filósofos, a verdade de que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é. As coisas não vieram do nada, de uma explosão cósmica. O que Paulo está dizendo é, há um Criador, e esse Criador se chama Deus. Ele não negocia a palavra. Ele não negocia o conteúdo. E aí está o nosso desafio. Nós podemos sim nos contextualizar, nós podemos sim nos tornar acessíveis, mas não podemos alterar o conteúdo do Evangelho, não podemos modificar o Evangelho. O Evangelho é imutável, o Evangelho é uma verdade absoluta, que eu e você temos que transmitir para as pessoas. O Evangelho. Espiritualidade viral, conectada com o seu tempo. Precisamos nos conectar. Precisamos nos conectar. Portanto, eu gostaria de deixar a você alguns desafios. E o primeiro desafio é, só é possível termos uma espiritualidade viral quanto igreja, quando nos tornarmos relevantes na vida das pessoas. Em outras palavras, as pessoas precisam nos procurar, as pessoas precisam desejar, querer estar conosco. Nós não podemos passar despercebido na vida das pessoas. Precisamos nos envolver com elas, precisamos ter amizades, relacionamentos profundos. Segundo ponto, segundo desafio, precisamos aprender a discernir o nosso tempo e criar pontes de contato. Nós não podemos achar que tudo é demônio. Durante muito tempo na história da igreja, a igreja demonizou a cultura. Nada da cultura era bom, nada da cultura era relevante. E nós precisamos fazer uma leitura mais sincera, mais profunda da nossa cultura. A nossa cultura tem coisas boas, músicas boas, filmes bons, teatro, livros, a literatura. Precisamos fazer uma leitura da nossa cultura. Podemos sim usar coisas das nossas culturas, da nossa cultura, que não fira o Evangelho, para transmitir o Evangelho com relevância. Podemos. Jesus fez isso. Numa cultura agrícola, Jesus vai falar do reino como joio, como trigo. Numa cultura onde se vivia da pesca, Jesus vai falar de reino transmitido através de peixe, de rede. Jesus contextualizava. Quando Jesus chega para a mulher samaritana, ela está do lado do poço e ela foi tirar a água do poço. Jesus vai transmitir o Evangelho usando aquilo que ele tem. Ele vai falar de poço, ele vai falar de água. Só que ele fala com mais profundidade, ele vai falar de água viva. Jesus estava antenado, ligado com o seu tempo. Paulo estava antenado, ligado no seu tempo. Terceiro desafio, nós precisamos intencionalmente anunciarmos o Evangelho. Não basta nos conectarmos, não basta fazermos uma leitura da nossa cultura, se não tivermos a intenção de anunciar o Evangelho. O pensamento primário nas nossas mentes tem que ser transmitir o Evangelho, com relevância, com contextualização, mas pregar o Evangelho. Por isso eu queria neste momento orar a Deus e pedir para que o Senhor, nessa última mensagem, no fim desta série,
que Ele continue falando conosco e produzindo em nós mudanças, nos levando a pregar o Evangelho de forma relevante, a pregar o Evangelho de forma contextualizada, a nos envolvermos com as pessoas com o propósito de dar a elas a mensagem da salvação. Por isso, feche os seus olhos, ore a Deus comigo. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua Palavra. Hoje nós estamos finalizando, ó Pai, esta série, Espiritualidade Viral. E a minha oração, ó Deus, é para que todos nós, com a graça do Senhor, sejamos, ó Deus, pessoas impactantes na vida das pessoas. Que possamos nos conectar com elas de forma relevante. Que as pessoas possam ter o prazer, que elas possam gostar de estar conosco. Que nós não tenhamos uma espiritualidade invisível diante das pessoas, mas que elas possam perceber a nossa fé, perceber os valores do reino de Deus, perceber o Evangelho sendo vivido, praticado por nós. Deus, nos ajude, Pai, a fazermos uma leitura da nossa cultura, a nos tornarmos relevantes para os nossos dias, a nos tornarmos, ó Deus, pessoas contextualizadas, não indiferentes, não pessoas que vivem numa bolha, pessoas que não são acessíveis, mas pessoas que interagem, pessoas conectadas, no nome de Jesus, Senhor. Nos ajude a fazermos uma leitura do nosso tempo, Pai, para que assim possamos transmitir o Evangelho com relevância, possamos transmitir o Evangelho, Pai, de forma com que as pessoas entendam e compreendam e sejam alcançadas por Teu Evangelho, no nome de Jesus. Se as pessoas não estão entendendo, se as pessoas não estão compreendendo o Evangelho, a culpa não é delas, a culpa é nossa, Senhor. Nós, como igreja, fomos chamados para transmitir o Evangelho com relevância. Nós, como igreja, fomos chamados para transmitir o Evangelho de forma que inspire as pessoas, de forma que desperte nelas interesse para viver para Ti. Nos ajude, a Deus, a termos a intenção, tão somente a intenção, Pai, de anunciarmos o Evangelho. Diante de todos os nossos relacionamentos, aonde estivermos, o nosso pensamento seja anunciar o Evangelho, as boas novas do reino de Deus, anunciar o Cristo da cruz, anunciar o amor do Pai. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Que Deus lhe abençoe, que você continue refletindo nessa reflexão, que você continue sendo alimentado. Canta-me